Oi meninos, boa tarde, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. E como a gente tinha combinado em sala de aula, eu tô gravando esse vídeo, vou fazer ele de maneira bem didática para a gente poder entender, certo? E aí eu peço que por gentileza vocês assistam ele até o fim, anotem todas as dúvidas que tiverem, coloca no caderno, escreva, tá? Para na aula do dia 16 a gente poder retomar esses conceitos, tirar as dúvidas que porventura não tenham ficado, tá certo? Que aí a gente dá andamento também na nossa matéria e aí daqui a alguns dias a gente pode marcar de novo para eu disponibilizar outro vídeo para vocês, para a gente conseguir cumprir todo o nosso conteúdo, tudo bem? Bom, hoje a gente está na apostila 4 e eu vou trazer dois conceitos para vocês. Primeiro, o conceito da ética de Aristóteles, que está lá na aula 15, e depois o conceito da ética de Habermas, tá? Que está na aula 16, tudo bem? Uma coisa que eu já vou pedir de antemão para vocês, por gentileza, façam os exercícios das aulas 15 e da aula 16 para que a gente consiga fazer a correção dentro de sala de aula, tá? Então no dia 16 eu vou fazer a correção desses dois exercícios, da aula 15 e também os exercícios da aula 16. Combinado? Bom, a gente vai ver hoje que a ética de Aristóteles é completamente diferente da ética de Habermas, tá? Justamente pelo período cronológico quando eles vivenciaram, tá certo? Mas eu vou tentar dividir por etapas para a gente não ficar confuso, tá? Bom, quando eu falo da ética de Aristóteles, né? Eu estou falando de uma ética onde a principal questão para Aristóteles é a busca da felicidade, tá certo? Então Aristóteles ele vai dizer para nós que a sociedade ela é plenamente ética quando ela se atinge esses graus de felicidade. Só que esse grau de felicidade para Aristóteles, pessoal, não é um grau de felicidade subjetivo, certo? Não é uma felicidade momentânea, não é uma felicidade de mundo, não é uma felicidade material, não é uma felicidade particular, tá? Aristóteles vai falar para nós que os níveis de felicidade se dão em virtude da busca do conhecimento. Ou seja, é o conhecimento, é a aquisição do conhecimento, é esse adquirir de novos saberes, de novas aprendizagens, que vai trazer para nós as questões que são relacionadas a uma sociedade plenamente ética, tá? Então, quando a gente vai falar de Aristóteles, ele traz algumas premissas que é muito importante a gente pensar. Quem eu devo ser? Como eu devo agir? Certo? Quando a gente faz essa reflexão filosófica dessa expressão, quem eu devo ser, a gente automaticamente não se deve levar em consideração as nossas questões particulares, né? Mas sim pensar numa sociedade estabelecida por uma coletividade, tá certo? Aristóteles vai falar para nós que nós a todo momento vivemos e estamos inseridos dentro de uma coletividade. E essa coletividade, ela precisa estar relacionada a essas questões de cunho ético, né? Quando Aristóteles fala dessas questões relacionadas às julgações, aos julgamentos, né, aos pré-julgamentos de questões éticas, é importante a gente pensar que essa felicidade para Aristóteles relacionado à ética é presente também num conceito que a gente fala de eudaimonia, tá certo? O que seria eudaimonia para Aristóteles? É como se o espírito do sujeito, tá, fosse gerido por um gênio, certo? Ou seja, nós não estamos tratando na ética aristotélica
questões relacionadas à busca do conhecimento e esse conhecimento que se deriva à felicidade. Então esse gênio que se estabelece e esse gênio que faz com que o espírito do sujeito execute as ações é o que a gente traz como se fosse a questão do que é eudaimonia, tá certo? Então toda vez que a gente falar sobre ética aristotélica, a gente tem que pensar que a ética para Aristóteles é a felicidade e essa felicidade está diretamente relacionada à aquisição de conhecimentos. Tudo bem? Então isso daí é a primeira etapa que a gente traz do que seria esse estabelecer filosófico ético de Aristóteles, tá? Bom, na aula 16, a gente já tem o conceito de um filósofo alemão que chama Habermas, tá? Ele nasceu em 1929, ele é vivo até os dias atuais, certo? Então a gente fala que ele é um filósofo muito mais modernista, vamos se dizer assim, tá? Diferente de Aristóteles, né? Que já faz, vamos dizer, bastante tempo que teve os seus ensinamentos escritos, né? Habermas ainda está vivo. Bom, na ética de Habermas, ele vai falar para nós que é a ética em virtude da comunicação. Ou seja, Aristóteles falava para nós que nós vivemos em uma coletividade, não é isso? Habermas também vai trazer esse mesmo conceito. Só que quando Habermas vai falar dessa ética da comunicação, ele vai dizer para nós que numa coletividade é necessário que a gente se estabeleça consensos. O que é consenso, pessoal? É quando uma grande maioria decide algo, tá certo? É quando uma grande maioria acata uma ideia, traz aquela ideia como verdadeira, traz aquela ideia como válida, tá? Habermas vai falar para nós então que essa comunicação ela é importante porque com as comunicações a gente se estabelece diálogos e aí em virtude dos diálogos a gente consegue se ter troca de experiências, troca de aprendizados e são esses aprendizados e essas experiências que vão trazer para nós, reflexões de cunho filosófico. Tudo bem? Bom, Habermas vai dizer para nós, né, dessa questão relacionada ao aspecto ético, quando ele fala para nós que a comunicação ela é reflexiva. Ou seja, quando a gente exerce algum tipo de diálogo, nós estamos exercendo uma comunicação reflexiva, uma comunicação que a gente almeja a busca de um conhecimento. Tudo bem? Só que Habermas vai falar para nós, pessoal, que quando a gente estabelece essa ética da comunicação, ela é direcionada por algumas etapas, tá? Primeiro, o conflito. Todo mundo numa sociedade pensa exatamente igual? Se eu pautasse agora uma questão e colocasse para vocês para a gente analisar e discutir essa questão X, não vou entrar no mérito de uma questão em específico agora, tá? Todos nós teríamos o mesmo pensamento? Não. Ou seria por questões ideológicas, ou seria por questões pessoais, ou seria por direcionamento, né, cultural, mas cada um de nós teria uma expressão diferente, ou seja, um pensamento reflexivo diferente sobre aquilo, tá certo? Em virtude de se ter, então, numa coletividade, várias particularidades, ou seja, vários sujeitos com particularidades diferentes, se estabelece, em virtude disso, os chamados conflitos, tá? Só que esses conflitos são relacionados às questões de respeito mútuo, tá? É importante que a gente pense no respeito ideológico que a gente traz em virtude do outro, tudo bem? Não é eu querer colocar a minha ideia superior às demais e eu achar que eu estou totalmente certo e os demais estão totalmente errados,
Não é isso, tá? Quando a gente fala dessa questão relacionada ao conflito de ideias, a gente está falando justamente disso, dessas particularidades que quando se juntam, né, se buscam o diálogo para se chegar a um objetivo comum. Como então esses diálogos são realizados em busca do objetivo comum? Através do debate de ideias, ou seja, das argumentações que são realizadas durante esses diálogos, né? Durante essas conversas. E pelo conflito primeiramente existente, pelo debate de ideias que é causado em virtude do conflito, a gente chega num terceiro quesito, que é o consenso. Ou seja, depois que se ouviu todas as argumentações relacionadas a uma determinada situação, a gente chega ao consenso daquilo. Tudo bem? Então, Habermas vai falar para nós dessa importância, vai trazer essa questão relacionada à importância, a finalidade dessa importância do diálogo presente em uma sociedade, tá? Habermas vai falar para nós que é necessário que em uma coletividade nós exerçamos o aspecto de coletividade em virtude de uma comunicação, em virtude de uma comunicação ética, de uma comunicação reflexiva. Tudo bem? Bom, pessoal, trouxe bem condensado realmente esse resumo para a gente poder entender essas questões das éticas, tanto de Aristóteles quanto de Habermas, tá? Mais uma vez, peço que anotem no caderno, por gentileza. Não vou ficar gravando vídeos muito longos, tudo bem? Então anotem o que ficou de dúvida. Ai, professor, eu acho que isso daqui é bom a gente retomar novamente e a gente explicar novamente. Fiquem à vontade para que no dia 16 a gente possa voltar nesses eixos que ficaram falhos, vamos dizer assim, né, na explicação. Combinado? Aguardo todo mundo e não se esqueçam de fazer também os exercícios das aulas 15 e 16 para nós fazermos a correção dentro de sala de aula, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.